Hoje estamos na quarta aula do nosso curso de batismo. E a aula de hoje é os acontecimentos cronológicos do Novo Testamento. A última aula, a aula 3, foi do Antigo Testamento, correto? Agora é do Novo Testamento. Antes de começarmos, eu vou recapitular a última aula para a gente conseguir entrar numa cronologia aqui, numa história seguida, tá? Do Novo Testamento, tá bom? Vamos lá, vamos recapitular o Antigo Testamento, que foi a aula 3. Falamos do começo do mundo, falamos que Deus criou o universo, né? Que Deus criou o mundo. E aí, acontecimentos que vieram em seguida, né? Que foi a Arca de Noé, que todo mundo sabe como é que foi, a Torre de Babel. Falamos sobre os patriarcas, que eram Abraão, Isaac e Jacó. Falamos que Jacó virou Israel, certo? O nome dele virou Israel. Ele teve 12 filhos. Esses 12 filhos vieram a ser as 12 tribos de Israel um pouco depois, certo? Então, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve José como filho, né? Que foi parar no Egito, assim, como escravo, que os irmãos venderam, né? Aquela história lá. E aí, foram para o Egito. Depois de um tempo, todo mundo foi junto, né? Que reconciliaram tal, e foram juntos para o Egito. Viveram lá. Só que crescendo muito o povo, a população ali hebraica, a população de Israel, o povo do Egito resolveu escravizá-los. Ficaram escravos por 400 anos, certo? Veio Moisés, libertou, ficaram 40 anos no deserto por causa de reclamação, né? Outras coisas. E aí, depois que chegaram na Terra Prometida, que foi Canaã, Moisés morreu, veio Josué, aquela coisa que ele dividiu as terras e tal, beleza? Depois vieram os juízes e aí vieram os reis de Israel. O primeiro rei foi Saul, depois foi Davi e por último Salomão. Só que aí o filho de Salomão, que herdou o reinado do pai, certo? Ele não foi inteligente, não teve sabedoria e ele fez com que o reino se dividisse, porque ele foi muito duro, muito não teve sabedoria, certo? Não foi um bom governante. Ele fez com que o povo se separasse. Muitos impostos, muitas coisas que ele teve ali, que ele colocou, né, implementou. E teve uma guerra ali, não diria guerra em si, mas teve uma rebelião. E o reino dividiu no meio, sendo que o norte, que foi o reino que se rebelou com as 10 tribos, e o sul, que foi o reino que continuou, a parte que continuou com o rei, filho de Salomão, que era o Roboão, né? Somente com 2 tribos, que foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Todas as outras tribos, outras 10 tribos, certo? Ficaram no norte, aonde se rebelaram. E aí teve vários anos com os reinos divididos, né? Norte chamado de Israel e sul chamado de Judá, né? Até que o norte, por não ter nenhum rei que foi temente ao Senhor, nenhum rei que seguia a Deus, certo? E que colocava idolatrias e seguia outros deuses, né? Aconteceu isso e aí Deus permitiu que o reino da Síria entrasse e invadisse e basicamente acabasse com o reino do norte, com o reino de Israel, no ano de 722 a.C., tá? Já o reino do sul de Judá durou um pouco mais, porque ali tinha reis que eram tementes ao Senhor e reis que não eram tementes ao Senhor. Então, reis que eram fiéis, perdão, e reis que não criam e não seguiam os mandamentos de Deus, né? Então, por ter alguns que seguiam o Senhor, né, permitiu que o reino existisse por mais tempo. Mas mesmo assim, em 586 a.C., a Babilônia invadiu e levou o reino do sul como escravo à Babilônia, certo? Ficaram lá por 70 anos e aí depois puderam retornar quando a Império da Pérsia invadiu ali e tomou toda a região e permitiu com que o povo voltasse para Jerusalém, reconstruísse a cidade, reconstruísse o templo e vivessem ali novamente, voltasse a viver na cidade de Jerusalém, e no reino ali, né, onde era Israel, que eles pudessem voltar ali e viverem como judeus, né? Somente não tinham mais reis, porque eram dominados pela Pérsia, mas eles podiam estar ali. E aí eles voltaram, reaprenderam como adorar. Os últimos profetas, né, Malaquias, Ageu, Zacarias, mostraram como que deviam adorar novamente. E eles puderam retornar e ficar ali como um povo de Israel, domínio da Pérsia, mas podiam estar ali, podia exercer a religião deles, judaica, né? E adorar no templo que foi reconstruído, tudo isso podia, foi tranquilo, tá? E a gente parou aí no Antigo Testamento. Só uma breve revisão aqui, eu sei que eu falei um pouco rápido, mas para não tomar muito tempo, né? Mas quando você quiser aí abrir a sua apostila, já indico que abra agora, né? E ver o final da aula 3, certo? O final da aula 3
mostra a data, mais ou menos, de que aconteceu isso tudo, né? Malaquias, que foi o último profeta, foi a data 430 a.C., aproximadamente, certo? O que isso quer dizer? Pode ter alguns anos antes, alguns anos depois, né? Mas aproximadamente 430 anos antes de Cristo. E aí, eu quero que você abra isso, a apostila, e veja, tá? Tá na página 12. Veja que eu coloquei nascimento de Maria logo em seguida, mas tem um tempo aí, tem um espaço de tempo muito grande, tá? Se você for ver aí embaixo, é um tempo de 410 anos aproximadamente. O que quer dizer isso? Os acontecimentos do Antigo Testamento, que acaba em Malaquias, para o Novo, que começa em Mateus, se passaram 400 anos aproximadamente, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus não usou ninguém para escrever um livro. Deus não usou nenhum profeta ali para que deixasse um livro, um texto para que a gente pudesse ler no futuro, tá? Pode ter acontecido coisas ali, Deus falado com o povo, pode ter sido, mas não é relatado, tá? Então, a gente trata isso como um período intertestamentário, entre testamentos, entre o Antigo e o Novo, em que nada de útil para nós foi escrito, foi falado por Deus, tá? Então, nada ali importa pra gente, basicamente, questão de conteúdo bíblico, de palavra de Deus, tá? Coisas da história aconteceram, né? Ali terminou com o Império da Pérsia, tá? Na época de Malaquias. Aí depois a Grécia tomou conta e depois da Grécia veio Roma, tá? E aqui a gente poder ter um pouco de noção do que a gente está falando aqui, tá? Então, terminou com a Pérsia, no Antigo Testamento. Durante esse período que nada tem na Bíblia, esse período de 400 anos, né? Grécia tomou conta, ficou ali o Império da Grécia, os gregos, né? A língua tomou conta, a língua grega e tal. E depois dos gregos ficaram muito tempo lá, veio o Império de Roma, os romanos que tomaram conta agora daquela região toda e passaram a ser o império que dominava a região ali, inclusive Israel, na época de Jesus, que a gente vai começar a falar agora no Testamento, né? Já eram os romanos, tá? Então, entre o Antigo Testamento e o Novo, tem os gregos e agora os romanos, tá? Então, eu botei Nasce Maria no ano 20, aproximadamente no ano 20. Eu botei no final da aula 3 aí, tá? Vamos agora para a aula 4, que é, né, o que a gente está falando aqui, na apostila aí. Aula 4. Vamos lá, gente. Novo Testamento. Novo Testamento, a Bíblia começa com Mateus, no Novo Testamento, né, quer dizer, começa com os 4 livros do Evangelho, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu já falei em outras aulas, tá? O que isso quer dizer? Esses 4 livros falam sobre Jesus, do nascimento à morte de Jesus. Se você abrir Mateus, começa com Jesus e termina com a morte e ressurreição de Jesus. Marcos começa com o nascimento de Jesus, termina com a morte e ressurreição de Jesus. Lucas, nascimento de Jesus, termina com a morte e ressurreição. Mesma coisa, tá? E João também. Então vamos lá. A história principal do Novo Testamento é Jesus, né? A Bíblia toda, eu diria, né? Mas aqui o foco fica claro. E o Novo Testamento começa assim. Então a história começa assim. A cronologia começa com Jesus nascendo. Coloquei Maria lá para a gente fazer um link, né? Então Maria, sabemos a história, ela foi escolhida por Deus para carregar Jesus, né? Para gerar ali, para Jesus fosse gerado no ventre dela, né? Sabemos que foi do Espírito de Deus, Jesus é filho de Deus. Maria e José não eram casados, não tinham nenhum relacionamento, tá? Eles eram noivos, prometidos a casamento. Então, quando José descobriu que ela estava grávida, ele ficou meio suspeito, tipo, não vou casar, porque, né, é filho de outro homem e tal, mas não era. Aí Deus esclareceu para José e Jesus nasce, tá? Então, vamos lá. Jesus nasceu. E aqui começa com um ponto importante. Jesus nasceu em Belém, nós sabemos disso, né? Em Belém. Ele nasceu mais ou menos entre o ano 6 e 4 antes de Cristo, tá?
E pode confundir um pouco as pessoas. Jesus nasceu entre o ano 6 e 4 antes de Cristo. Como é que seria isso? Hoje é 2026, certo? Quer dizer, então, que ele nasceu há 2031 anos atrás, 32 anos atrás. Entende? 5, 6 anos antes de Cristo. Pode ser 4, mas é menos provável, tá? Vamos botar que é 5 anos antes de Cristo que ele nasceu. Então, Jesus nasceu há 2031 anos atrás. Entende? Antes da contagem de anos que a gente conhece hoje como 2026, né? Então, tem 2031 anos que Jesus nasceu, tá? Por que que não é no ano 1? Porque a gente está depois de Cristo. 2026 depois de Cristo, certo? Mas ele não nasceu no ano 1, ele nasceu um pouco antes da contagem. Isso é uma questão histórica de que os papas lá dos primeiros séculos erraram a contagem e achavam que tinha sido no ano 1, mas não tinha, tinha sido um pouco antes. Naquela época não tinha, hoje é o ano 1, hoje é o ano 2, não tinha. Era o seguinte, hoje é o ano 15º do reinado do rei fulano de tal. Esse ano, esse mês é o mês tal, mês 7, não sei, do ano 40 do reinado do rei fulano de tal, Herodes. Enfim, era assim que contava. Então, quando um papa lá foi contar a contagem que a gente tem hoje, né, 2026, né, enfim, ele foi contar e errou a data que Jesus nasceu. Ele errou por uns 5, 6 anos aí. Por isso que tem essa diferença. Então, Jesus nasceu antes de Cristo. Estranho, né? Antes da data que a gente conhece como se fosse a data que Jesus nasceu, né? Foi um pouco antes, tá? Então, botei no cronograma aí, sempre segue a apostila que fica um pouco mais fácil, tá? Jesus nasceu. E a gente sabe, porque a gente sabe que foi nessa data. Quando ele nasceu, teve um problema, certo? Porque os profetas falavam que ele ia nascer, que ia vir um rei, e que esse rei teria sido um rei que ia ser rei de Israel, né? Ia ser um prometido, um Messias, que ia salvar o povo de Israel. Naquela época achavam que ia salvar o povo de Israel do domínio de outros povos, mas não é, sabe que não é isso, né? Salvação é a vida eterna, mas entendiam errado naquela época. Achavam que Jesus ia salvar o povo do domínio dos romanos, por exemplo, certo? Então, tinha um certo rei, o rei lá do lugar, que chamado Herodes. E esse Herodes falou assim, mas calma aí, tem a profecia em Miqueias que fala que vai nascer um rei em Belém. Beleza. Aí nasceu Jesus em Belém, né? E ele ficou sabendo, porque os pastores foram lá, porque teve uma estrela, porque os magos viram. A gente conhece a história, né? Todo mundo, Natal, vê aí um monte de coisa de cantar, desenho que fala sobre isso. Aí o Herodes ficou sabendo que tinha nascido um menino, supostamente o que seria rei de Israel, que seria o salvador de Israel. O que acontece? Ele mandou matar todos os meninos que tinham nascido de até 2 anos, vamos dizer, há 2 anos, porque até uma história chegar no ouvido dele demora, né? E, enfim, ordens sendo passadas. Não era igual hoje em dia que tem telefone e tudo passa na notícia, certo? Era mais demorado. Então ele não sabia quando tinha nascido ao certo Jesus. Então ele falou assim: todo menino de Belém, que nasceu em Belém, mata todo mundo. Mata, porque se matar, vai garantir que esse rei não vai ser rei de Israel, porque ele falou assim: o rei sou eu, ninguém vai ser rei no meu lugar, certo? Esse rei Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. Então Jesus tem que ter nascido antes dele ter morrido, porque se a ordem foi baseada no nascimento de Jesus, certo? Por isso que a gente fala aqui entre 6 e 4 antes de Cristo, porque Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo, é garantido isso, tá? Mas tudo bem, isso aí é um assunto que vai estender. Só lembre-se que Jesus nasceu antes de Cristo, né? Nasceu mais ou menos essa data aí de 6 a 4 antes de Cristo, tá? Vamos lá. Mandou matar os meninos. Então José e Maria, o anjo avisou José, certo? E eles fugiram com Jesus bebê para o Egito. E ficam lá, não sei quanto tempo, mas ficam lá por um bom tempo até que seja informado que Herodes já tinha morrido, já tinha passado problema e já não tinha mais perigo nenhum. Eles poderiam voltar
para sua terra natal, que era Nazaré. Por mais que nasceu em Belém, eles moravam em Nazaré. José e Maria moravam em Nazaré, tá? Agora já estavam casados, certo? Depois de Jesus nascer, já estavam casados. E foram morar em Nazaré com Jesus, tá? Já criança ali, um pouquinho maior já, tá? Não criança grande, mas já era criança, não era bebezinho mais de colo. Vamos lá. Jesus cresceu como uma criança comum. Vamos ter uma aula só sobre Jesus. Na aula, acho que 6 ou 7, só sobre Jesus. Acho que é aula 6. Mas só para a gente passar aqui um pouquinho, porque no Testamento fala muito de Jesus, certo? Então, ele cresceu normal. Até que aos 12 anos ele foi para Jerusalém numa festa, que era o costume dos judeus, tá? Toda festa tinha que ir para Jerusalém, para o templo. Pentecostes, Páscoa, Tabernáculos, festas que eles tinham, tá? Era obrigatório o povo ir para Jerusalém nas festas. Então, uma dessas foi Maria, José, família e tal, os tios, primos, amigos, sei o quê. E Jesus já tinha 12 anos de idade. Só que Maria volta para casa, tá voltando do caminho com José, com todo mundo. Cadê Jesus, né? E a Bíblia fala que ele estava no templo ensinando os mestres. Então imagina uma criança de 12 anos ensinando os mestres da época, como se fossem os pastores e teólogos hoje em dia, né? Jesus estava no templo ensinando. Isso foi uma coisa muito marcante, porque ele era uma criança, 12 anos, né? Já estava ali mostrando a sabedoria que ele tinha para o povo. Então, tá aqui, né? A gente está vendo aqui na linha do tempo. Isso por volta do ano 7 aí, 8 depois de Cristo, tá? Ele tinha 12 anos já e foi quando ele estava no templo ensinando. E aí a gente pula alguns anos, né? Com 30 anos, Jesus inicia o seu ministério, né? Ele pega 12 pessoas, 12 discípulos para acompanhá-lo, faz milagres e tal. Só que aí, o primo dele, João Batista, que batizou ele, né? É assassinado por pregar a verdade, enfim, por pregar lá sobre uma questão, enfim, com um governante. E ele é assassinado. João Batista morre e eu se sente muito porque seu primo morreu assassinado, certo? Passa mais um tempo, Jesus é levado para ser crucificado. Isso já depois de 3 anos de ministério. Jesus, discípulos, milagres, pregações, não sei o quê, pão multiplicando, parando a tempestade, ressuscitando o morto, tá? Tudo isso aconteceu em 3 anos e meio, mais ou menos, tá? E ele se entregou para ser morto, como era o plano de Deus desde o início, certo? E aí ele foi crucificado mais ou menos no ano aí 29 ou 30, tá? Com 33 anos de idade. Mais pro ano 29, eu diria. Com 33 anos aí e meio, algo assim, ele foi crucificado, tá? Ressuscitou depois de 3 dias, sabemos disso. E aí é onde termina os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João acaba aí com a ressurreição de Jesus. O livro seguinte, que é o livro de Atos, explica o que acontece depois, que é o quê? Ele ressuscitou, certo? E agora? Ele aparece para os discípulos e para as pessoas, para as mulheres, para a mãe ali, que acompanhavam, né? Os seguidores dele, por 40 dias. Então ele fica aqui na Terra por 40 dias. Para quê? Para que todo mundo visse que ele tinha de fato ressuscitado, né? Se só uma pessoa visse, podiam duvidar da palavra daquela pessoa, certo? Não, ele apareceu para várias pessoas várias vezes. Vários viram Jesus ressuscitado ali, ressurreto, né? Ali na frente deles, assim, e mostrando as marcas e que era Jesus mesmo que tinha ressuscitado, certo? Ficou 40 dias com os discípulos e com as pessoas ali como testemunho de que ele de fato tinha ressuscitado. Aí o livro de Atos, no capítulo 1, descreve a ascensão aos céus. O que é isso? Estava Jesus e os discípulos ali, certo? E ele falou assim: olha, presta atenção, gente, eu tenho que ir, parafraseando aqui, tá? Eu tenho que ir, mas vocês ficam aqui em Jerusalém, tá? Até que vocês recebam do alto poder. Vai vir um outro consolador, e vocês serão testemunhas minhas aqui e na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Então, o que quer dizer? Fica aqui onde vocês estão, até que venha um poder do alto.
Aí, quando vier, vocês vão sair e pregar em todos os lugares, tá? E que poder era esse? 10 dias depois dessa fala de Jesus, né, que ele falou isso, quando ele acabou de falar isso, ele foi subindo para os céus, igual cena de filme, gente. Subindo para os céus assim, e todo mundo vendo ele subindo assim para o alto, até que parece dois anjos. Eles falam assim, os anjos: ô gente, que estão olhando para o céu? Ele já foi, mas um dia ele vai voltar. E aí fala do futuro, né? Que essa já é outra aula, aula 8, tá? Mas ele foi, todo mundo viu ele subindo aos céus, depois de ter falado para esperar vir do céu poder. Beleza, e agora? Eles esperaram. 10 dias depois, tinha uma festa chamada Festa de Pentecostes. Era uma festa que existia, uma festa do povo judeu. Igual eu te falei, nas festas, o que eles faziam? Todo judeu de todos os cantos tinham que ir para Jerusalém para a festa, tá? Então, ele morreu na Páscoa. Da Páscoa para Pentecostes são 50 dias, certo? 40 dias ficou na terra, os discípulos, então 10 dias eles esperaram, certo? E aí, no Pentecoste, Atos 2, que quiser vai lá ler, no dia de Pentecostes estavam reunidos ali, orando, e aí veio do alto o poder, aí fala que ouviram, né, um vento e tal, não sei o quê. O que quer dizer isso? O Atos 2 mostra o batismo com o Espírito Santo, que foi o Espírito Santo, que era o Consolador que ele avisou, que veio descer sobre os que estavam ali. E aí falaram em outras línguas, e foi um mover muito grande, tá? Porque estava cheia a cidade por causa da festa. Todo mundo que estava ali ao redor ouviu os judeus daquela região que estavam ali, os apóstolos, os discípulos, né, e os outros que estavam junto com eles, falando em línguas que eles não conheciam. Por exemplo, tá? Eles estavam em Jerusalém, falavam lá grego, que era comum na época, e hebraico. Um pouquinho de aramaico, vamos dizer assim, era o que eles falavam, certo? Aí chega um cara do Egito, que é judeu, porque talvez o avô era judeu, foi para o Egito e seguiu, enfim. Então o cara do Egito foi para lá porque tinha que ir, porque era festa, né? Chegando lá, esse cara do Egito ouviu o povo, que falava só grego, aramaico e hebraico, falar na língua dele. Aí ele ficou assim: mas esse pessoal não fala minha língua? Esse povo aqui é daqui. Como é que eles falam minha língua? Aí um outro de outro canto falou assim: mas também eu tô ouvindo minha língua. Aí o outro: minha língua também. Aí o outro: mas também é minha língua. Como é que eles estão falando minha língua? Certo? Deus usou aquele momento ali, né, que todos estavam ali na cidade cheio, para que o evangelho fosse pregado. E todo mundo ouviu na sua própria língua. Olha que interessante, que eles não sabiam falar e falavam pelo poder do Espírito Santo. E aí, todo mundo ficou confuso. O que que é isso e tal, não sei o quê. Como é que tá, o que tá acontecendo aqui? Todo mundo ficou perdido, certo? E aí Pedro levantou e pregou para aquela multidão, tá? E a Bíblia fala que mais ou menos 3.000 pessoas se converteram ali, com a pregação de Pedro. Pedro vai falar do antepassado, lá dos tempos de Abraão, não sei o que e tal, Moisés, até falar de Jesus e que ele foi morto, ressuscitou, ele prega o evangelho e ali 3.000 pessoas se convertem a Jesus, ao cristianismo, que até então não era uma religião, né, mas se convertem a Jesus e passam a seguir os ensinos dos apóstolos. Então a gente fala que ali foi o começo da igreja, que era um grupinho de cento e poucas pessoas, 20 pessoas, eu acho que tinha ali mais ou menos na sala. O Espírito Santo, eles falaram, Pedro foi e pregou, e 3.000 pessoas, assim, ó, aderiram ali os ensinos dos apóstolos a Jesus, ali os ensinos de Jesus, certo? Então, 3.000 pessoas se converteram a Jesus naquele momento. A Bíblia diz, em Atos 2 ainda, que cada dia mais ia se aumentando o número de pessoas que se juntavam, citavam Jesus e se juntavam à igreja. Então a igreja foi crescendo, certo? Foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu botei Pentecostes mesmo ano, né? 29, 30 ali depois de Cristo, certo? E foi crescendo a igreja, crescendo, 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 muito, 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 até que os judeus estavam bravos. Por quê? A igreja crescia, os ensinos de Jesus crescia, e os judeus achavam que era heresia.
Para os judeus, Jesus não era o Salvador. Isso é muito importante. Para os judeus, Jesus não era o Salvador. Foi uma pessoa que morreu, mas que não era filho de Deus, tá? Então, para os judeus, quando existia alguém que falava heresia, falava coisas erradas, coisas que eram tipo falsa profecia, falso profeta, falava coisas que enganava, era pena de morte. Podia ser apedrejado. Então, tinha um certo menino, adolescente ali, jovem, chamado Estevão, que estava pregando a palavra de Jesus, fazendo milagres e sinais e tal, e os judeus pegaram para encher a paciência dele, falando claramente aqui, falando que ele estava falando contra Moisés e contra as leis deles, e que estava sendo basicamente um herege, um falso profeta. E aí conseguiram com que espalhasse um ódio grande entre os judeus ali, que estavam na região, no lugar ali, e Estevão usou o último momento para poder pregar. Ele pregou uma mensagem linda que está em Atos 7. Quem quiser ir ler, é lindo o que Estevão fala, tá? Ele vai lá, igual Pedro, vai lá atrás, explica tudo, fala de Jesus, vocês mataram Jesus e tal. É lindo o que Estevão fala. Mas a cada palavra que Estevão falava, as pessoas ficavam com mais raiva, com mais ira, até que o primeiro pegou a pedra para tirar. E aí, Estevão foi apedrejado. Apedrejado. Jovem, foi morto só por pregar a palavra de Deus, certo? Ele foi o primeiro mártir, o primeiro cristão que morreu por pregar a palavra de Deus, Estevão. E o que acontece? Ele estava ali já sendo apedrejado, ele fala que ele vê, é um lindo, ele fala que ele vê os céus abertos, vê Jesus, e ele fica ali, ele nem liga mais porque está acontecendo, ele ainda fala assim, eles sabem o que estão fazendo, perdoa. Não coloque neles essa culpa, a culpa de estar me matando. Olha que cabeça desse menino, desse jovem. Não coloca neles, pedindo ao Senhor não colocar neles a culpa da morte dele. Olha que interessante. Liberar perdão no último momento de vida ali foi o que Estevão fez, né? E aí Estevão morre e a partir daí começa uma perseguição forte, tá? Dos judeus com os cristãos. Quem estava na morte de Estevão, que concordou com a morte de Estevão, um cara chamado Saulo, ou também conhecido por Paulo, tá? E aqui eu vou abrir um parênteses. Ele não trocou de nome. Deus não trocou de Saulo para Paulo, igual eu já vi várias vezes sendo falado. Não. Ele tinha dois nomes. Um nome romano, porque ele era romano, tá? E um nome que era hebraico, certo? Como se fosse o seguinte: James e Tiago. Mesmo nome, só que Tiago em inglês é James, entendeu? Então Paulo não tinha, não é que ele virou, Saulo era o cara ruim e Paulo foi convertido e virou Paulo. Não é que ele trocou de nome, tá? Não é isso. Paulo tinha dois nomes porque era comum naquela época ter dois nomes. Por exemplo, Simão, Pedro, certo? Tinha Judas, Tadeu, vários nomes duplos assim, tá? Muito comum. Mateus era conhecido como Levi também. Então, não era, não é que Saulo virou Paulo, igual Jacó virou Israel, não é a mesma coisa, tá? Não é diferente. Tinha dois nomes diferentes, tá? Tinha dois nomes mesmo que eram nomes da mesma pessoa. Paulo, Saulo, como quiser chamá-lo, ele estava na morte de Estevão e concordou. Ele era um fariseu. O que quer dizer isso? Fariseu era um cara que era tipo um teólogo da época. Muito conhecido das leis, muito, assim, das escrituras do Antigo Testamento, a lei de Moisés, o povo, tal, não sei o quê. Ele era, ó, muito estudado na teologia da época, certo? E ele era um fariseu e ele foi um dos que mais perseguiu os cristãos ali. Ele perseguia, ele mesmo fala isso depois numa das cartas dele, que ele perseguia, jogava cristãos em cadeias e participava nas mortes, e ele fazia isso com vontade. Paulo. Até que um belo dia ele estava indo atrás de um desses cristãos assim, lá em Damasco, uma cidade da época, tá? Estava indo lá para poder prender ou matar alguém, com certeza. Até que do nada ele vê uma luz forte, que ele fica cego e cai no chão. Ele cai no chão cego. E aí ele ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Imagina a confusão da cabeça dele, né? E aí ele
mas quem que é o Senhor? Como assim? Tipo, aí ele falou assim, eu sou Jesus, a quem você tanto persegue e tal. E aí, naquele momento, Saulo se converte. Paulo se converte. E ele, cego, tá? É levado à casa de um cristão que ora por ele e ele volta a enxergar. Ele fica 3 dias cego, né? Ele volta a enxergar e ali Paulo vira outra pessoa, tá? Isso foi mais ou menos no ano 31, botei aqui como referência, tá? Mas Paulo, ele, depois disso aí, ele vai se preparar. Ele se prepara muito, estuda muito, fica vários anos, tá? Se preparando para o que ele ia vir a fazer depois. Enquanto isso, tá? Morre mais um. E é um dos importantes, que é um dos 12 discípulos de Jesus. Tiago, irmão de João, Tiago é morto, tá? Então, Tiago, o primeiro discípulo a ser morto por pregar o evangelho. Tiago. E aí, estamos aqui no ano 44 já, então já pulamos algum tempo aqui, a gente vai só fazendo umas, pontuando o que é importante, né, como a gente fez no Antigo Testamento, tá? Então, Tiago morre, primeiro discípulo, e pouco depois, Paulo inicia suas viagens missionárias. Gente, o livro de Atos é espetacular, quem não leu, por favor, leia, é maravilhoso, tá? Paulo inicia a viagem missionária, isso tá lá em Atos 13, tá? Atos 13 começa a contar as viagens de Paulo. Paulo inicia a primeira viagem missionária. Ele faz 3 viagens no total. O que Paulo fazia? Ele ia nas cidades, pregava, ficava um tempo, às vezes meses, tá? Abria ali uma igreja, botava alguém para liderar a igreja e bora para a cidade. De novo, para a cidade, pregava, abria a igreja, botava alguém para liderar ali e ia embora. Ele fez a primeira viagem. Acabou a primeira viagem? Ótimo. Passou um tempo, vamos para a segunda viagem. O que ele fazia? Ele voltava aonde ele já tinha ido e também ia em outros lugares, certo? Mas ele voltava onde ele já tinha ido para poder checar ali e dar mais instrução e abrir outros lugares também. Até que ele fez a última viagem também dessa forma, fez 3 viagens assim, tá? E na última viagem ele sabia que o fim seria diferente, que ele não ficaria, não seria uma viagem que ele sairia livre. E livre é uma coisa muito. Não é a palavra correta para usar para Paulo, tá? Porque o cara que sofreu, viu? Ele descreve o sofrimento de Paulo. Ele mesmo descreve em Coríntios, eu não sei se é primeiro ou segundo Coríntios agora, tá? É no capítulo 13, se não me engano, algo assim. Depois eu acho a referência melhor. Ele descreve os sofrimentos que ele teve, tá? Deixa eu só pesquisar aqui para não ficar com as minhas palavras. Paulo descreve os sofrimentos. Ó, ele descreve 2 Coríntios 11, só errei o capítulo aí. Ele fala, ó, como exemplos, ele fala ó, que sofreu açoites, que era levar chicotada, mas não foi uma vez, não, foi mais 5 vezes, tá? Foi preso, mas também cansou de ser preso. Sofreu naufrágio, que é ficar lá boiando na água sem ter socorro. Perigo, fome, noite sem dormir, perseguição. Ele foi apedrejado uma vez, largado como morto. Tipo assim, jogado para fora da cidade. Não estava morto, mas ele foi, tava tão ruim que parecia que ele tinha morrido, sabe? Então sofreu muito, Paulo, muito, 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 tá? E aí a última viagem dele, a terceira viagem, ele sabia que o resultado ia ser outro, que o fim seria outro. E ele chegou a ser preso em Jerusalém, isso já está nos capítulos 21, 22 de Atos ali mais ou menos para frente, tá? Ele foi preso em Jerusalém. E como ele era romano, ele nasceu num lugar romano, não era só judeu, ele era romano de nascença, tinha uns direitos extras, sabe? Então ele não podia ser morto sem julgamento, tal, tinha umas coisas assim, tipo cidadania importante, tá? Aí ele foi levado para Roma, enfim, a história é longa, mas quem quiser ler lá tá de 21 de Atos até 27 de Atos, tá? Ele foi levado para Roma e lá ele ficou preso na sua casa por 2 anos. Então ele teve uma prisão domiciliar, já estou na segunda página aí, 2 anos, tá? Então ele ficou 2 anos preso em sua própria casa. Ele ficou preso em Jerusalém lá em perto por 2 anos. Foi meio complicada a história de Paulo. Vou ler lá quem puder, entre os capítulos 21 e 27 de Atos. Mas ele acaba, no final, ficando preso em Roma, capítulo 28 de Atos,
escreve isso, ficou preso em Roma, na sua própria casa, tá? Alugou uma casa lá, tinha um guardinha lá, né, vigiando, mas qualquer pessoa podia entrar e sair, ele lá pregar a palavra preso em casa. Mas depois ele é solto de novo, tá? E dizem que ele fez uma quarta viagem, não tem descrito assim claramente, mas ele tem algumas coisas que ele fez depois de ser solto, tá? Mais uma viagem lá, missionário, mas enquanto isso acontece, morre mais gente. E agora morre Tiago, irmão de Jesus, aquele que escreveu a Epístola de Tiago, que está lá no Novo Testamento, né? Que é uma das últimas cartas ali, carta de Tiago, foi esse cara aqui, irmão de Jesus, que era um pastor, né? E ele morreu em 62 depois de Cristo. Ele morreu pelos judeus também. E morreu também os outros agora. Já vai morrendo Mateus, vai morrendo um monte de gente, tá? Um monte de discípulos já vai morrendo. E aí, o que acontece? Entra um cara, tá? Um imperador enviado por. Não tem como falar, o cara parece que é Satanás em pessoa, chamado Nero. Até então, gente, o que acontece? Só quem perseguia os cristãos eram os judeus, porque achava que eles estavam falando heresias, eles estavam falando coisas que eram contrárias às leis deles e tal. Até aí tudo bem. Mas agora entra um cara chamado Nero, que era imperador de Roma. E aí que vem o problema. Porque ele não gostava de cristão. E aí o que ele faz? Acontece um incêndio em Roma. Dizem que o próprio Nero tacou fogo em Roma. Não se sabe com certeza, mas o cara era maluco, tá? Enfim, Roma pegou fogo. E Roma tinha uns distritos, tipo uns bairros, sabe? Todos os bairros praticamente pegaram fogo, menos os bairros que moravam os cristãos. A Nero teve a excelente ideia de falar assim: opa, já que os cristãos não foram atacados, não foram vítimas desse incêndio que durou um tempão, vários dias, tá? A culpa é deles. Então, já que não foram atacados, que todo o resto de Roma pegou fogo, vamos dizer que foram os cristãos que tacaram fogo em Roma. E aí inicia-se uma perseguição doida de cristãos no ano 64. Nero agora começa a perseguir os cristãos, e quando é perseguir mesmo, gente. Pegava os cristãos, eles falam, para acender, iluminar as noites de Roma. Como assim? Botava eles em pé, assim, em postes, e tacava fogo. E estava lá sendo queimado vários cristãos por dia, por noite em Roma. E a cidade ficava iluminada pelas mortes dos cristãos que estavam sendo incendiados ali. Fora os que eram mortos por outras formas, crucificado e por aí vai. Mas começou a perseguição agora do Império Romano, daqueles que tinham todo o poder de armamentos, para poder matar. Porque o judeu é um pouco limitado, né? O povo judeu ali matava com pedra, às vezes pegava uma espada e matava, mas agora Roma envolveu. Aí o negócio ficou feio, certo? Roma envolveu. E quem que era líder dos cristãos até aqui? Paulo e Pedro, discípulo de Jesus. Então, já que os cristãos são culpados, mais culpados ainda são os líderes. Então, Paulo foi preso novamente, porque tinha sido solto, certo? Foi preso de novo. E Pedro foi preso, certo? E aí acontece a morte dos dois. Morte de Pedro. Pedro não era judeu, não era romano, perdão. Então ele era morto da pior forma possível, que foi a morte de cruz. E aí Pedro, isso aí a história diz, os pais da igreja, os que vieram ali depois, nos primeiros séculos, fala que Pedro, quando foi ser morto na cruz, ele não aceitou ser morto na cruz normalmente, porque ele falou assim: eu não sou digno de morrer igual o meu Senhor morreu. Me inverte de ponta cabeça. Então, a história diz que Pedro morreu na cruz, sim, mas de cabeça para baixo. Por isso que tem uma foto aí da cruz invertida, porque foi como Pedro decidiu morrer. Porque ele não se considerava digno de morrer igual Jesus, o Salvador dele, o
Deus, o próprio Deus, o poderoso, que tinha nenhum pecado, nada, morreu. Então ele não falou assim, não vou morrer igual, porque eu não mereço. Eu sou pecador, eu sou nada. Então me inverte ao contrário. Então Pedro morreu assim. Brabo, né? Pedro morreu invertido ao contrário. Já Paulo, como Paulo era romano, não podia morrer uma morte tão complicada. Porque como romano ele tinha que morrer, teve um julgamento certinho, foi condenado à morte, mas a morte mais humana seria a morte mais tranquila, que é decapitação, né? Com poucos segundos acabou, a pessoa morreu, né? Sem muitas dores, sem muito sofrimento. Então, Pedro e Paulo morreram na mesma época, mesmo ano ali, mesmo poucos, sei lá, se teve meses de diferença, isso não deixa claro, mas morreram no mesmo contexto, com Nero condenando eles como culpados de incendiar Roma. Eles só pregaram a palavra de Deus, eles não fizeram nada, certo? E morreram assim, Pedro crucificado e Paulo decapitado. Aí acontece uma confusão, gente, porque o próprio povo judeu se revoltou com Roma, porque o negócio estava ficando tão feio que o povo judeu também revoltou com Roma. E aí teve uma revolta, uma guerra do povo judeu com Roma. Só que, tipo assim, quem era o povo judeu comparado com Roma, certo? Em questão de poder de armamento, de conseguir lutar, de ganhar. Não conseguia, os caras eram muito limitados, né? Conseguiram estender um pouquinho essa revolta, revolução aí judaica, como você queira nomear, até que Roma perdeu a paciência. E no ano 70 enviou Tito, um general, e esse cara destruiu tudo. Esse cara entrou em Jerusalém sem dó mesmo, sem dó. Destruiu tudo. Jesus tinha falado que isso ia acontecer. Jesus tinha falado que não ia sobrar nada, nem pedra sobre pedra naquele tempo, que tudo ia ser destruído. Jesus tinha falado sobre isso. E de fato, no ano 70, Tito entra, destrói tudo. Templo, quebra tudo, larga tudo aos pedaços. E o povo de Israel foge para qualquer outro lugar fora de Jerusalém e das redondezas. Então aqui, Jerusalém já tinha acabado, certo? Já tinha sido, não estava mais habitado pelo povo judaico porque todo mundo fugiu desesperado. É conhecido como a diáspora do povo judeu. O povo foi embora, foi cada um para um canto da terra e foi para a Europa, para a Ásia, para a África. Os judeus se espalharam, fugiram de Israel, de Jerusalém, certo? Então, até aqui todo mundo tinha praticamente morrido já. Se não morreu, já estava quase todo mundo morrendo, tá? Dos apóstolos, dos discípulos ali. Só sobrou um. Sobrou o apóstolo João. Por quê? Diz a história que tentaram matá-lo, mas não conseguiram, certo? Se isso é verdade ou não, a história diz, pode ser que seja. Mas o que a gente sabe é que ele não foi morto. João ficou vivo. O único dos 12, tá? Apóstolos, né? Incluindo depois 13, né? Porque Paulo veio depois, enfim. Nenhum é o único entre todos eles que ficou vivo. 12 morreram. João ficou vivo, certo? Mas não foi por acaso, tá? Ele não conseguiu matar João, que a história diz. E o que eles fizeram? Jogaram ele numa ilha. Ele foi isolado numa ilha chamada Ilha de Patmos. Lá nessa ilha de Patmos, ele teve uma revelação, que é o Apocalipse. Apocalipse 1 começa assim: estava João, estava eu na ilha de Patmos, quando não sei o que e tal, quando eu vi Jesus, não sei o que lá, abriu os céus. Ele fala da revelação que ele teve. Então, João estava na ilha de Patmos já muito velho, tá? 80, 90 anos, sei lá, já velho demais, tá? Ilha de Patmos, escreveu Apocalipse, teve a visão, escreveu Apocalipse e também escreveu ali João. O Evangelho de João, pode ser ter escrito um pouquinho antes, mas escreveu o Evangelho de João nessas, assim, mais pro final ali, certo? Então, todo mundo morreu, sobrou João. Ele escreveu Apocalipse e morreu, normalmente, de velhice, porque já estava velho, já tinha isso, sei lá, se não tinha 100 anos, estava próximo de 100 anos, tá? Então, João morreu de velhice. O único que não morreu assassinado foi João, porque ele tinha um propósito, que era o quê? Escrever o livro do Apocalipse, certo? Aqui acaba a história do Novo Testamento.
Depois disso, é a igreja crescendo, os pais da igreja, que foi quem veio depois dos apóstolos, mas até aqui é o Novo Testamento. Vamos revisar rapidinho, antes de a gente terminar aqui a aula, para a gente ficar bem focado, tá? Para a gente não esquecer. Jesus nasce 5 anos antes de Cristo, mais ou menos, tá? Nasce, José e Maria fogem com ele para o Egito, porque ele ia ser morto por Herodes. Herodes morre, depois de um tempo, Maria e José voltam com Jesus para Nazaré, que é onde eles moravam, né? Onde Jesus cresceu, Nazaré. 12 anos ele vai no templo, ensina, o povo fica surpreso e tal, mas nada mais acontece. Com 30 anos ele inicia o ministério, escolhe 12 pessoas, 12 apóstolos, faz milagres, maravilhas, não sei o que, sinais e tal, ensinamentos. Morre na cruz, ressuscita e fica 40 dias com os discípulos mostrando que tinha sido, tinha ressuscitado de fato, tá? Depois ele vai para o céu, ascende aos céus, né? Ascende aos céus e ele fica e avisa o pessoal, perdão, para esperar 10 dias, né? Quer dizer, para esperar um tempo, que foi 10 dias, para vir o Espírito Santo. Pentecostes acontece, trem alma se converte ao Senhor, igreja cresce, Paulo persegue, depois converte, depois de convertido, ele faz as viagens, morre algumas pessoas, certo? Depois disso, Paulo e Pedro são pegos por Nero, que inventa a história do incêndio, eles são mortos, e aí depois começa a revolta judaica, os judeus são atacados por Roma no ano 70, destrói tudo, eles vão embora, sobra só um vivo, que é João, e João escreve Apocalipse, e depois ele morre, certo? Esse é Novo Testamento em ordem cronológica dos fatos importantes aí, tá bom? Então, quando você for ler Evangelhos, Jesus até a morte. Atos, história da igreja, Pedro falando, depois Paulo, depois vem as cartas que Paulo escrevia para as igrejas que ele visitava, certo? Igual eu falei, as igrejas que ele foi e construiu, ele mandava cartas e depois o último livro é João, é o livro de João, que é o Apocalipse, tá? Deus abençoe vocês.